Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Polizel e hoje o nosso tema vai ser balanço de nutrientes em sistemas integrados de produção. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Tenho aqui do meu lado o professor Luiz Aleone, que é o coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, Thaís? Tudo jóia? Vamos para mais um SoloCast. Vamos para um interessantíssimo SoloCast e temos aqui o nosso convidado, que é o professor Carlos Crucial. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso SoloCast. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, Thaís, Aleone, e vamos ver como vai ser esse bate-papo aqui. Vamos saber como que vai ser um pouquinho desse bate-papo interessante sobre, então, os balanços de nutrientes em sistemas integrados de produção. E vamos começar entendendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho do histórico profissional do professor Crucial. Ele possui graduação, mestrado e doutorado e livre docência em engenharia agronômica pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, além de pós-doutorado pela Universidade da Flórida. Foi diretor da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, a FEPAF, coordenador do Programa de Pós-Graduação e chefe do Departamento de Produção e Melhoramento Vegetal da Unesp. É professor titular da Unesp desde 2010, integra conselhos editoriais e redes internacionais de pesquisa, recebeu o prêmio Fundação Bung em 2022 e está entre os top 100 cientistas da América Latina e os top 2% mais influentes do mundo. Atua em sistemas de produção agrícola, fertilidade do solo, nutrição e fisiologia vegetal. Para a gente começar, então, o nosso papo aqui, que para mim é bem diferente, eu não tenho nenhum conhecimento, eu acredito que o pessoal que nos ouve também deve estar muito curioso aí para entender, então, sobre esse balanço de nutrientes, professor. Acredito que, para a gente começar, a gente podia... o senhor poderia explicar, então, um pouco a importância do balanço de nutrientes para garantir altas produtividades nas principais culturas agrícolas? Bom, na verdade, esse balanço de nutriente é feito de que forma, né? Você pega o que tem disponível no solo, né? E aquilo que a planta absorve e extrai, ele entra de forma positiva, porque essa planta está conseguindo pegar esse nutriente. Então, toda vez que a exportação, porque a gente tinha uma ideia assim, que o balanço nutriente se exporta muito, ele é negativo. Não, ele é positivo porque a planta está conseguindo acessar o nutriente e levar esse nutriente para quem vai consumir. O ser humano, os animais, a indústria, enfim. Então, esse balanço, quanto melhor o sistema, já que ele envolve sistema, o título aqui da conversa, né? O que a gente tem observado é quando o sistema ele é mais sustentável, ele tem uma melhor rotação de cultura, ou ele tem uma técnica de manejo teoricamente mais sustentável, a eficiência, esse balanço de nutriente, ele passa a ser positivo. O que a gente observa é que como nós fazemos, vou dar um exemplo, como nós fazemos calagem, e a calagem, o foco é correção da acidez e melhorar a saturação por base do solo, nós colocamos nesse momento, nós vamos adicionar uma quantidade grande de cálcio e magnésio, em função do foco não é a nutrição no primeiro momento do cálcio e magnésio, é a correção do solo, a adequação desse solo para produzir mais. E normalmente, quando a gente faz esses balanços de cálcio e magnésio, eles dão negativo. Por quê? Porque eu coloco uma quantidade muito grande, no caso de carbonato de cálcio e magnésio. O meu interesse nesse caso é o carbonato para correção da acidez, e a quantidade de cálcio e magnésio normalmente ela é mais elevada, então normalmente ele dá um balanço
um balanço negativo. Isso não é ruim, porque eu estou preservando, né? Eu estou adequando aquele solo para altas produtividades. E cálcio e magnésio nós temos, né, Leone? Aqui no Brasil, à vontade, calcário. O grande problema para nós é NPK, que a gente chega a importar. Se eu pegar nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, eu importo praticamente, o Brasil importa 90%, mais ou menos. E é aí que eu tenho que tornar isso eficiente. Por quê? Quando eu pego a eficiência de absorção da planta do fósforo que o agricultor aplica, a planta consegue pegar 20% do que é aplicado. Nitrogênio, dependendo, né? Pastagem vai até 40%, até um pouco mais. Milho, 35%, 40%. Mas vamos pegar a cana-de-açúcar, estourando, né? Os trabalhos mostram que a eficiência com o N marcado é pegar 30%, assim, o melhor do, né? 30 e poucos por cento numa situação, enfim. Então, o que ela pega, para nós, ele entra nesse balanço, vamos dizer assim, como sendo ele positivo, porque o que eu apliquei, a planta foi lá e conseguiu pegar. Né? Então, o balanço, mais ou menos, ele é feito dessa forma. E aí, o que a gente observa? Quando eu vou, né, eu vou generalizar, quando eu vou para um sistema plantio direto, mas a gente tem observado um plantio direto, só um comparativo para o nosso ouvinte entender. Quando eu tenho um plantio direto que eu faço, vou dar um exemplo, soja, milho. Eu faço soja, milho consorciado, por exemplo, com braquiária. Vou pegar esses dois. Só de eu botar a braquiária no sistema, eu já melhoro esse balanço. Por que melhora o balanço? Uma das coisas que a gente tem observado é que os teores de nutrientes eles aumentam no solo. Quando entra uma planta de cobertura, quando entra uma outra planta para rotacionar. E no caso da forrageira, dessas forrageiras, elas têm um sistema radicular muito desenvolvido, um volume de raiz muito grande. Então ela acessa esses nutrientes e vai trabalhar para solubilizar esses nutrientes e ela vai reciclar isso daí. Então o que a gente observa? Além de aumentar os teores do nutriente quando eu faço uma rotação de cultura, nesses sistemas mais sustentáveis, e principalmente a integração lavoura-pecuária mostra bem isso, além de eu aumentar o teor no solo, eu melhoro inclusive a eficiência, o balanço nutriente. Meu balanço vai ficando positivo, ou seja, a planta consegue acessar esse nutriente que está lá no solo, que a minha análise está identificando, o teor está nesse nível, a planta está conseguindo pegar melhor do que quando eu não tenho um sistema mais intensivo em termos de rotação de cultura, vamos dizer assim. Certo. Muito legal, né? Bom, Crucial, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma satisfação ter você aqui, é uma referência, né? Eu imagino o privilégio dos alunos de Botucatu de poderem ter contato com você como professor, mas você também é professor do nosso programa aqui, Solo Agro, então obrigado também por prestigiar os nossos cursos, né? A gente teria assunto para um dia inteiro, né? E especificamente, dando sequência nessa questão que você colocou, a gente tem visto relatos dos mix de culturas, né? Só que o que acontece? Queria ver a sua opinião. Os mix de culturas são muito variados, né? E a gente vê relatos positivos de determinada combinação de culturas em outra região, às vezes no mesmo estado, ou no mesmo tipo de solo, outro mix de culturas. Vai para o centro-oeste, às vezes, outro mix de culturas. De forma geral, né, para a pessoa que está nos ouvindo e usa o sistema de mix de culturas ou pretende usar, quais seriam algumas regras assim, básicas para ele definir o que precisaria ter nesse mix de culturas em sistemas integrados? Eu vejo o que deveria ter é sempre dentro do sistema em si, alguém que traga nitrogênio de graça para a agricultura tropical, para a nossa agricultura. Porque se a gente tiver que comprar todo o nitrogênio, ela fica inviável. Esse é um ponto. O segundo ponto do mix é o seguinte, eu preciso entender em que região que eu estou e que tipo de solo, porque eu tenho algumas limitações. Por exemplo, se eu tenho muito impedimento físico, né, as braquiárias vão super bem nessa situação, pelo volume de raiz, né? Tem trabalhos do nosso colega e amigo Ciro Rosolém, que ele mostra, né, que
As gramíneas têm uma capacidade de descompactar o solo maior do que a gente falava muito, por exemplo, que feijão guandu era um grande descompactador. Nabo forrageiro. Nabo forrageiro. Eles são descompactadores, mas é muito localizado esse efeito de descompactação. Pelo sistema radicular fasciculado e agressivo que as urocloas têm, que são as braquiárias, né? E também alguns pânicos, né? Que hoje virou, o gênero é Megathyrson, né? Eles têm uma capacidade maior, raízes finas, entra num poro que está muito apertado, mas consegue e vai devagar reestruturando. Agora, o limitante desse mix é o seguinte, na região mais temperada, mais fria, vamos dizer assim, na transição trópico de Capricórnio para baixo, essas espécies devem ser outras, o foco é outro. Para o cerrado, de maneira geral, o que a gente observa é que as braquiárias, de maneira geral, elas têm um efeito, elas traduzem isso em termos de benefício mais eficientemente, mais rapidamente do que outras espécies, por exemplo, do que uma aveia. Então, um outro ponto desses mix, eu tenho que entender a região, porque tem algumas dessas espécies de clima temperado, a nossa aveia já está bem tropicalizada, mas ela não aguenta tanto quanto uma braquiária. Então, dependendo da região, são outros mix, né? Eu tive conversando com um produtor da região de Rio Verde, de Montevidéu, ele faz um mix específico, ele consegue fazer um mix específico para integração lavoura-pecuária, ou seja, tudo que está ali o animal consegue pastejar e não tem nada tóxico. Então tudo aquilo ali vira forragem. Dependendo do tipo de mix que eu estou colocando, eu tenho uma limitação se eu vou fazer integração lavoura-pecuária, né? Então, e uma outra coisa, dentro da tua pergunta, Leone, o que eu vejo? Nós temos poucos estudos para identificar a eficiência de cada espécie, o que ela vai trazer de benefício. Nós entramos, tá na moda, isso está muito em alta. Os resultados, eu tenho visto resultados bem interessantes, mas tem resultado que parece que entrega menos do que quando você coloca uma única espécie. E por que isso? Eu acredito que as empresas que vendem mix já estão bem avançadas em termos de conhecimento, mas nós estamos assim, anos-luz do que seria realmente o ideal para definir bem um mix para uma determinada região ou para outra região, enfim. Então, assim, nós não encontramos quanto que a gente acha de pesquisa com mix. Quantos artigos científicos a gente mostra a eficiência, o que realmente se estabelece, mas tem agricultor já tendo resultado muito satisfatório quando tem colocado um mix. Então, assim, a academia, a ciência vai ter que ter aí um espaço muito grande para entender e definir melhor essas combinações. Então, assim, a literatura não deixa claro, assim, não tem um conhecimento profundo dessas plantas, que eram plantas de cobertura, não era de interesse econômico, então a ciência também não entrou estudando detalhadamente, igual se conhece uma variedade, um cultivar de soja ou um híbrido de milho. Exatamente. E essa questão da planta estar solteira ou dela estar sozinha e dela estar, entre aspas, em competição, né? Aí que a coisa, acho que carece realmente de estudos, né? Sim. Eu queria ir para uma questão agora que eu acho que está muito em alta, né? A questão do uso de bioinsumos e fertilizantes organominerais, né, professor? Como que tem sido isso, né? Como que você vê essa evolução nesse uso e desses insumos na agricultura, principalmente para essa transição agora para sistemas mais sustentáveis, como sistemas integrados, que é o objetivo da nossa conversa aqui agora, né? Como que, na sua opinião, né? Vamos falar um pouco assim, mais pessoal. O que você acha em relação ao que tem acontecido? Olha, eu acho esse caminho, né? Ele é positivo, né? A adoção dessas tecnologias eu vejo de forma positiva. Vamos pegar um aspecto, fertilizante organomineral, tá? Os trabalhos, qual que é o grande problema eu vejo?
nós não temos uma repetibilidade e longevidade na experimentação com fertilizante organomineral comparado com mineral. É diferente de eu calibrar e montar um boletim de recomendação de adubação numa rede grande que foi feita no passado, em termos de calibração de dose, teor no solo, né? Nós não temos isso no organomineral. Esse é um ponto. Os trabalhos mostram que é mais eficiente, né? As empresas, de maneira geral, na ânsia de vender, às vezes recomenda 60% da dose do fertilizante totalmente mineral. 70%. Eu não tenho essa segurança para recomendar 70%. Eu posso, num ano difícil, preços muito elevados de fertilizante, usar um organomineral e trabalhar aí com 70%. Mas eu não tenho total confiança. 80% eu acredito que dá para trabalhar, eu acho que dá para trabalhar pelos vários resultados que tem. Eu tenho visto resultados em cana e menos em cereais. Mas mostra, eu acho que a zona de tranquilidade, de conforto, seria reduzir uns 20%. Por quê? Porque a gente sai generalizando essa dose às empresas, né? Desde um solo arenoso até um solo argiloso, né? E esse é um ponto, né? Um outro ponto é o seguinte: eu dependo também da base do solo ter sido bem feita. Por exemplo, correção, né? Quando eu abaixo muito, né, reduzo muito essa dose, se o solo não está corrigido, eu vou pagar isso daí. E nós não temos estudo de balanço para isso. Por exemplo, eu provoco um estímulo porque eu tenho uma matriz orgânica, vai ativar mais os micro-organismos, aumenta muito pouquinho, você imagina, né? Um fertilizante. Mas eu estou botando o carbono que eu estou colocando ali, já é muito para quem não tem nada, né? Tem uma frase de um colega da Embrapa Soja, o Salvador, que ele sempre fala assim: para quem não tem nada, metade é o dobro. Eu não sei como é que fica essa equação matemática, sabe? Mas é mais ou menos. Então, o que acontece? Essa pequena quantidade. Essa pequena quantidade ela traz uma série de benefícios. Mas você imagina o seguinte: e se eu estou estimulando? Porque, só para a gente retomar, a gente tem que lembrar que os ácidos orgânicos eles têm efeito bioestimulante. No organomineral, na fração orgânica, no processo de transformação, aquilo lá vai liberar um pouquinho de ácido fúlvico, de ácido úmico, e isso tem efeito bioestimulante. Tem vários artigos científicos feitos fora do Brasil. O leste europeu acho que domina mais isso. Os italianos dominam bem essas frações orgânicas como bioestimulante. Vamos supor que eu estou estimulando a planta a desenvolver melhor naquela situação e ela está pegando a reserva do solo. Como nós não temos experimentação de longa duração, será que um dia eu vou consumir o meu banco? O que está a minha poupança? Esse balanço, esse tipo de estudo nos fertilizantes organomineral, nós não temos ainda. Mas tem uma rede de trabalho feito pela UFO, lá pela Universidade Federal de Uberlândia, uma tese de doutorado, em mais de 7 locais, mostrando que sim, olha, uma eficiência aí de 70%, 80% você poderia aplicar dessa dose. A minha preocupação, né, você pediu minha opinião, como eu uso organomineral, eu vou manter 70%, 60% o resto da vida. A minha produtividade pode ir caindo porque a planta vai absorver, ela cresce proporcional àquilo. Eu não vejo muita deficiência, mas ela tem um porte menor porque ela absorveu aquilo que ela podia e ela cresceu o que ela podia com aquilo que estava disponível para ela. E eu faço uma diagnose foliar e o teor tá ok, né? Só que essa planta não está crescendo tanto porque também não tem tanta comida. Porque a análise de folha também, não dá para você pegar e falar assim, não, pela análise de folha ela está bem nutrida. Não, ela cresceu aquilo que dava para ela, porque é aquela quantidade que tinha de nutriente. Então, eu falo assim, essa experimentação de longa duração, essa calibração, eu acho que é uma coisa que falta. Eu vejo que tem um baita futuro, eu acho que é o caminho para a agricultura tropical. Então, isso daí, esse segmento de bioinsumos, eu vejo assim, é alternativa para nós, tá? Eu acho que nós estamos numa corrida, o Brasil, para liderar a tecnologia
de agricultura tropical, mas tem um outro país que está correndo atrás disso também, que é a Índia. Você está entendendo? Então, assim, nós estamos numa caminhada, mas nós precisamos de mais pesquisa e calibrar isso melhor para ter segurança. Falar assim, ó, pode aplicar 60% da dose, pode aplicar 70%. A gente tem visto que aplicar 70%, mas tudo experimento de 2 anos. Nós precisamos disso daí em mais regiões e mais tipos de solo por longo período. No final das Exatamente. contas, então, necessita de mais estudo. Realmente, assim, é algo que está muito novo e a gente precisa Precisa. de mais Você conhecimento. imagina, Thaís, é o seguinte, ó, se ele provoca uma bioestimulação e vem micro-organismo, esse micro-organismo, se aumentar a atividade, ele também vai liberar metabólito secundário, que é um bioestimulante. Então a raiz também cresce mais. Mas a conversa nossa está no balanço de nutriente. Estimulou, pegou, eu posso provocar, né, em certo, né, a gente precisa de comprovar, mas pode acontecer de eu estar extraindo mais e não repondo o que precisaria. Eu estou realmente melhorando a eficiência da utilização daquele nutriente que eu apliquei no fertilizante. Você lembra que o fósforo pega 20%, é isso, Aleone? Bem baixo, né? É, bem baixo. Será que eu estou aumentando e eu estou pegando 22% do fósforo que eu apliquei? 25%? E aí eu posso pegar, então, reduzir, né? Se eu aumentar 5%, se for para 25%, eu aumentei, daria para estar reduzindo aí os 20%, 30% da minha adubação. É isso. Nós precisamos partir com experimentação em vaso com fósforo marcado, para ver se realmente melhora essa eficiência. Fazer um organomineral marcado. Tentar simular alguma coisa para imitar o potássio, né? O rubídio, não sei. É isso? O nitrogênio, eu fazer uma formulação organomineral com nitrogênio marcado. E eu estou melhorando a eficiência disso, ou estou melhorando a eficiência do sistema todo e eu estou pegando o nitrogênio da minha reserva, né? Mas eu vejo assim, quem me pergunta, eu falo, se você puder usar, usa organomineral. Né? O cara não, o agricultor não tem condição de comprar um fertilizante mais caro, que tem um protetor, né? Que tem um polímero que reduz fixação, etc, etc. É uma baita alternativa. Para nós, que o nosso solo tem baixo teor de matéria orgânica, é uma baita alternativa. A minha preocupação, eu reafirmo, será que a gente pode realmente reduzir a dose em 30%? Ou seja, aplicar 70% da dose de um fertilizante convencional? O que você acha, Leone? É uma dúvida, porque tem isso que você falou, da possibilidade de, com o tempo, a produção cair. Né? Então, esse é um fator importante. Né? Você pode ver a eficiência em porcentagem, mas o que sai no final são quilos por hectare, são toneladas por hectare. Né? E nessa linha ainda de balanço, você tocou num ponto interessante. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, Crucial, sobre uma pergunta que sempre é feita sobre fósforo, já que estamos falando de fósforo, do fósforo aplicado em linha ou em área total, levando-se em conta isso que você falou, do solo já ter um certo reservatório de fósforo ou não. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação a usar essa estratégia de fósforo em área total por operacionalmente ser vantajoso em termos de horas máquina por hectare, hora de semeadora depois sem o depósito de adubo, mas a situação de quanto já tem de fósforo, né? Como é que você avalia o balanço do fósforo quando cai nessa discussão de área total e no sulco? Bom, só terminando, assim, eu sou um defensor do organomineral e o que eu falo, só para encerrar, o que eu defendo é que precisa ser mais pesquisa para a gente estar bem seguro nessa jornada que a agricultura tropical que o Brasil está tomando. Quanto ao fósforo, o fósforo ele tem uma movimentação muito limitada e como que eu enxergo isso? Pode trabalhar com fósforo a lanço? Pode, desde que eu tenha um solo com teor no mínimo de médio para alto. Porque como que começa a planta a sentir um estresse? Começa a faltar água na camada superficial do solo, vai perdendo água e vai aumentando essa camada que não tem água. O fósforo, ele é constituinte da maioria das enzimas. Você pega a rubisco, ribulose, 5 bifosfato carboxilase, ela tem fósforo. Você pega a pepicase, né, que é a fosfenol pirúvico carboxilase, que as plantas C4 têm, o milho tem fósforo.
né? Então, quando eu faço isso em superfície e eu não tenho fósforo, o meu solo está com teor de médio baixo, esse médio bem para médio para baixo, e eu faço ela lanço e monto um veranico de 10, 15 dias, a camada do solo secou. Aqui onde tinha fósforo, essas raízes não acessam. Essa planta vai entrar em estresse mais rápido, né? Ela não consegue acessar. Então, essa é a minha observação. Nos solos que ele já tem um teor de médio alto, eu acho os resultados que eu vi até hoje de pesquisa mostram que há essa possibilidade. Desde que eu faça a rotação de cultura, crie poros, infiltração de água, aumenta a atividade microbiológica, que eu tenho material orgânico, matéria orgânica nesse solo. Ok. Se eu tenho um teor alto, mas meu solo não tem palha, o teor de matéria orgânica muito baixo, né? E eu tô com teor de média alto, provavelmente se eu passar por um veranico com altas temperaturas, porque uma coisa é veranico com baixa temperatura, outra coisa é veranico com altas temperaturas. Essa planta, mesmo com teor de médio, já meio para alto, essa planta ela vai sentir porque ela não vai acessar esse fósforo. Então é um conjunto quando a gente fala de manejo de fósforo a lanço ou enterrado, né? Colocado numa certa profundidade. E só emendando, Crucial, acho que é muito importante, porque nós temos dentro do nosso universo, né, Thaís, de pessoas que nos assistem e nos ouvem, muita gente que faz experimentação local, que é muito interessante, né? Mas você reforçou um ponto do efeito do clima, né? E às vezes a gente bate na tecla de que você precisa repetir 2 anos e, se puder, 3, no mínimo, para poder saber. Então eu queria ouvir a sua opinião quanto ao perigo de usar resultados de 1 ano só. Mesmo que seja um campo demonstrativo, mesmo que seja de um lado o carreador no tratamento, do outro lado outro, mas muito cuidado com o resultado de 1 ano só, né, Crucial? Com certeza, porque nós estamos frequentemente, um ano não tem sido igual ao outro, né? Esse é um grande problema. E o resultado de 1 ano, eu vou dar um exemplo para vocês. O ano passado, o Aleone conhece, eu tenho 2 experimentos de longa duração. Um experimento, a gente vem trabalhando desde 2018, fazendo uma outra recomendação de calcário. Nós pegamos a amostragem normal que o agricultor faz para cereais e soma essa camada de 0 a pega a camada de 0 a 20 e dobra a dose. Na verdade, nós estamos trabalhando assim. A gente soma as camadas de 0 a 20 e 20 a 40 e faz calagem. O que a gente observou nos últimos anos, então nós chegamos assim, dobrar até quadruplicar a dose de calcário que os boletins normalmente estão recomendando, né, que consta nos boletins. E os resultados foram fantásticos. Mas só para vocês terem uma ideia, o ano passado, mesmo com essa condição, tem um perfil bem construído, nós não colhemos mais do que 1.800 quilos de soja por hectare, porque o ano passado a região de Botucatu praticamente não choveu, né? Eu vejo assim, esse é o ponto, né? Então, se eu pego todos os resultados de 1 ano, tudo bem que onde estava melhor corrigido produziu mais, tá? Mas se eu pego o resultado dos anos bons, né? Hoje eu diria para você, Aleone, que a experimentação ela tem que ter no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos. Porque a variação ela está muito grande, né? Ela está muito grande em termos de distribuição. Porque você tem 2 anos distintos, e aí? Qual deles pra onde que eu vou? Tem que ter um terceiro, realmente. Agora, isso é muito importante, Crucial, porque tem muita gente que monta os seus experimentos, né? E às vezes se precipitam nas conclusões, né? Então, essa observação sua eu acho bem pertinente e é um recado interessante para quem faz essa experimentação local, né? Sim, interessante. Eu queria ir agora para uma questão, talvez, assim, não sei se seria um pouco polêmica, mas em relação a fazer a nutrição, né, das plantas pela adubação foliar.
Aí seria Nossa, que tema bom, hein? então, seria uma questão aí para nesses sistemas integrados, né, nesses sistemas mais sustentáveis, isso é realmente uma alternativa? Isso é um caminho para o produtor, a adubação foliar? Você acha eficiente? Acha que deve ser utilizado? Comenta um pouco sobre isso para a gente já ir encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Nós não vamos resolver o problema de nutrição da planta pela folha. Tem que ficar claro. Saiu um artigo recentemente, o ano passado, acho que foi um ano retrasado, que eles comentam até da nutrição foliar, ela tem um efeito bioestimulante. O que essa nutrição foliar, de maneira geral, ela tem feito? Ela tem, porque vocês imaginam assim, uma planta, a necessidade de nitrogênio dela. Não tem como eu fornecer todo o nitrogênio dela vamos pegar milho, via folha. Não tem como. Senão toda semana eu teria que estar aplicando nitrogênio na planta, né? Essa nutrição, ela entra como uma nutrição suplementar. É igual o suplemento que você toma toda manhã na sua casa, quem toma, né? Qual que é e esse efeito, ele é momentâneo, mas ele pode, em determinado momento, coincidir com algum evento, quando a planta foi estimulada antecipadamente. Então, quando você pega vamos pegar micronutriente, que é o comumente aplicado via folha. Eu vou falar, para encerrar, de um trabalho que nós fizemos usando fósforo via foliar para aliviar estresse de herbicida. E uns resultados muito interessantes. Mas, enfim, quando você está aplicando esses micronutrientes, a principal função da maioria dos micronutrientes, no caso do boro, ele é estrutural também. Eles são ativadores enzimáticos. E as enzimas que eles ativam é principalmente as enzimas relacionadas a anti-estresse. Então, eles aumentam a atividade da catalase. Então, já tem os nutrientes identificados que aumenta da peroxidase, da superoxidismutase e assim por diante. Todas essas enzimas antioxidantes, elas são ativadas por nutrientes, inclusive níquel. Quando você está fazendo então assim, eles são ativadores de enzimas relacionados ao processo fisiológico da planta, seja ele para crescimento, estabilidade de crescimento ou aliviar estresse. Se eu aplicar num período que a planta já entrou em estresse, ela não consegue metabolizar. Eu posso levar essa planta até um estresse até maior. Então ela entra como suplementar. No caso de boro, vou puxar agora a cana, sair de cereais. A cana ela tem demanda de boro o ciclo praticamente inteiro. E o boro tem um problema. No solo, ele tem uma movimentação mais facilitada com chuva. E as demandas maiores são lá nos estágios que a planta começa a entrar em alongamento de entrinó e em maturação. Se eu coloco todo o boro e esse boro em solo ácido, ele vai virar ácido bórico? Qualquer fonte que você colocar, ele vai virar ácido bórico? Vai embora. O que acontece? A movimentação dele, então ele foge da zona radicular. Ele pode fugir, dependendo do sistema meu, a distribuição das minhas raízes. E essa planta manifestar deficiência de boro lá na frente. Então, essa complementação ou suplementação, ela cabe bem. Eu estou dando um exemplo para cana. Uhum. Mas para cereais, também. Vai depender da tecnologia para isso dar efeito. Primeiro, vai depender muito do estado da planta, da minha lavoura, como que ela vem vindo. Segundo, vai depender muito da tecnologia que está embarcada nessa formulação para ser absorvido. E eu não consigo resolver o problema nutricional da planta pela folha. Porque se eu colocar a dose necessária para uma soja de 5 toneladas, tudo de uma vez, numa única aplicação, eu vou intoxicar essa planta. Eu vou ter um efeito contrário. Então, imagina o seguinte, é um manejo refinado, mais refinado. Ele não vai substituir a base bem feita. A gente tem que estar, né? Existe um interesse, porque a margem desse tipo de tecnologia, ela é grande, né? Então existe um interesse muito grande das empresas
de tentar justificar para aplicar isso, né? O agricultor tem... O cuidado vamos fazer a base bem feita, conhecer o efeito disso daí, dessas aplicações foliares, para ele adotar ou não nisso daí. Mas o que a gente tem observado é que tem dado os resultados bem interessantes. Mas não é nada... Nossa, eu resolvi meu problema com adubação foliar. Não é por aí. A resposta, então, seria mais uma resposta padrão do agrônomo, né? Assim, depende. Fazer o feijão com arroz. Fazer o feijão com arroz, os resultados que a gente tem observado é o seguinte: onde faz o feijão com arroz, bem manejada a lavoura, ela responde a esses estímulos foliares. Ah, entendi. Tá, ela responde ao estímulo foliar. Legal. Muito bom, Crucial. Eu tenho só mais uma questão, Crucial, que eu queria ouvir a sua opinião, com toda a experiência que você tem. O que tem de mais recente, o que você está percebendo nesses experimentos de longa duração, principalmente em sistemas integrados, com relação a calcário e gesso? Quando o sistema passa a ter esse equilíbrio biodinâmico, vamos chamar, como fica a calagem e a gessagem? Mantém-se os esquemas tradicionais ou tem alguma coisa que poderia mudar para valorizar mais calagem e gessagem? O que você tem visto ultimamente? Olha, o que eu tenho visto é que tanto em cereais quanto em cana, a gente está sendo um pouco econômico nas correções. Nós tivemos um projeto temático na FAPESP envolvendo o Instituto Agronômico de Campinas, e que nós vimos em cana-de-açúcar que as doses convencionalmente recomendadas pelo Boletim do Estado de São Paulo estavam aquém até por um apontamento, né, do Bernardo, o saudoso Bernardo Van Rage. Em 2008 ele faz uma publicação chamando a atenção que, olha, nós estamos corrigindo pouco para a quantidade de calcário que nós estamos aplicando em cana, está aquém do potencial. E aí nós provamos que realmente estava aquém. Dentro dessa temática, né, e com essa razão, nós começamos a observar que nas áreas de abertura, no cerrado, o pessoal tem trabalhado com doses 3, 4 vezes mais do que eu recomendo, até 5 vezes, né? E tem as áreas de abertura já no primeiro ano produzindo muito bem comparado, e esse pessoal fazendo comparação no cerrado com o método convencional que eles faziam de calagem, com a recomendação de dose, e as produtividades mudando. Nesse experimento que você já teve orientado lá, nós mudamos isso daí também. E o que nós observamos é o quê? Leone, a necessidade, a frequência para pedir... Primeiro é o seguinte, você precisa ter um volume de massa de cálcio, de carbonato de cálcio e magnésio, para levar cálcio e magnésio lá para baixo, porque se eu ponho uma dose pequena, o primeiro ano a planta já extrai, quer dizer, o que sobra de massa atômica para migrar para camadas subsuperficiais? Então, o que nós observamos, e que num sistema onde tem rotação de cultura, que eu tenho porosidade, o meu solo está bem, fisicamente ele, entre aspas, ele está bem, né? A gente tem interpretado que ele está bem. Esse calcário em doses maiores tem migrado, né? Essa correção tem ido para a subsuperfície e construindo um perfil maior. O que eu tenho observado? A necessidade de calagem, ela espaça. Me questionam muito sobre esse tema. Crucial, será que não era melhor eu aplicando todo ano 1,5 tonelada, 2 toneladas? Só que sempre você está botando uma quantidade de massa, de volume de cálcio e magnésio pequena. A planta extrai, nunca sobra um volume grande para que ocorra essa movimentação. É isso que a gente tem observado. Então, isso está bem definido? Não está. Mas o que a gente tem observado, e acho que o agricultor saiu na frente da pesquisa da ciência, o que a gente tem observado é que essas maiores doses, a mudança é doses maiores, porque a construção de perfil ela ocorre mais rapidamente, desde que a gente não tenha limitação física. Bem legal. E aí a proporção 3:1 de cálcio e magnésio se mantém? Ou se você fizer um bom reservatório de cálcio e magnésio, talvez a proporção não precise ser levada tão em conta?
Pergunta boa, nós vamos estourar o tempo hoje. A gente deixa as perguntas mais polêmicas para o final. Mas a relação cálcio-magnésio no como da cana é 2:1. É difícil achar solo com 2:1 de cálcio e magnésio. Esse é um problema. Essa relação aberta de 3, 3.2, 3,5:1 de cálcio e magnésio não limita, pelo que a gente observa, não limita tanto o crescimento, produzir biomassa. Mas como o magnésio ele ativa uma enzima que liga a glicose na frutose e forma sacarose, vai formar o ATR da cana, quando você tem menos magnésio, a planta ela sintetiza menos sacarose. Então eu tenho uma cana altamente produtiva, mas pouco rica. Só uma observação, Crucial, que nem todo mundo que nos ouve é da cana. Quando você fala ATR, vamos simplificar, quilos de açúcar por hectare. Açúcar por tonelada, isso, isso aí. Tonelada. E isso transformado depois por hectare, é isso aí, desculpa. Então, o magnésio, ele que liga, ele opera uma máquina de solda, que é uma enzima que liga a glicose na frutose para formar a sacarose. Então, quando eu tenho o canavial numa bacia de vinhaça, eu tenho alto teor de potássio, o carregador que está dentro da planta, lá na raiz, que na hora que vai absorver, ele tem preferência para monovalente, então ele vai absorver o potássio que tem carga positiva, uma carga só. O cálcio, pelo raio ônico, o raio de hidratação dele, ele luta jiu-jitsu, né? Então ele entra à força, vamos dizer assim. E quem vai ficando para trás? Vai ficando o magnésio. Nesse caso, o magnésio ele não está sendo um limitante para crescimento, mas ele está sendo um limitante para qualidade. Ele afeta a qualidade. Como a planta não consegue fazer plenamente sacarose, mas ela vai fazer outros carboidratos. Ela sobe, por exemplo, a síntese de amido. Eu tenho dificuldade se eu tenho presença de amido para clarificar o açúcar, tá? E tem um problema, se eu tenho muito amido no açúcar, quando eu ponho um refrigerante e vai injetar o CO2, para fixar o CO2, o robô vai lá, fechou. A hora que a dona de casa comprou esse refrigerante, botou para gelar, a hora que ela abre no domingo de manhã no almoço da família, o gás sai tudo de uma vez, porque o amido ele inibe a fixação do CO2, ele inibe a fixação de gás dentro do líquido. Se eu tenho um açúcar com teor de amido mais elevado, e a empresa é uma empresa muito renomada, que faz um chocolate e tal, e o prazer do consumidor naquele chocolate é a crocância, o amido vai lá e põe um amortecedor, ele faz uma borracha. A hora que o consumidor que quer sentir a crocância, a hora que ele vai morder, ele amassa, né? Então, você não afeta tanto a questão do magnésio nesse aspecto de qualidade, você não afeta tanto a produção de biomassa, mas você afeta a produção, a qualidade do produto que vai ser transformado. Esse é um ponto. O outro ponto é que o magnésio está ligado diretamente a um elemento antioxidante. Ele é um aliviador de estresse abiótico, né? Então, eu vejo, Aleone, que essa questão da calagem, o que está mudando, eu acredito que nós estamos... O professor Witt sempre falava, o Dr. Quartz sempre falava, a gente usa muito pouco calcário no Brasil e tal, a gente compra mais, né? E só para encerrar o seguinte, a gente tem que lembrar o seguinte, em solo que eu tenho baixa CTC, se eu usar o método V%, eu vou usar pouco calcário, tá? Só que quando eu pego a análise de solo de fósforo e potássio, eu vou pelo teor. Então, olha que coisa interessante. E eu falo assim, eu coloco a mesma quantidade de fósforo, dependendo do teor, de fósforo e de potássio no solo, no arenoso e no argiloso, só que calcário no arenoso eu coloco pouco. E no argiloso, vai menos cálcio e magnésio. Porque eu vou pelo método da saturação. Por isso que as aberturas, essas áreas de expansões novas, né, o que nós temos para expandir vai ser nas areias, já estão abertas, tá pastagem, dá para fazer agricultura? Dá para fazer, nós precisamos fazer um sistema sustentável, mas eu preciso de colocar uma quantidade maior, né? Sim. Acho que isso mudou,
Acho que isso tem mudado. Thaís, vamos fazer assim, Cruciol parte 1. Vamos ter A que gente chamar marca um o outro professor dia. Cruciol. De volta depois para fazer Uma parte segunda 2. parte, com certeza. Eu acredito que quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, ficou super interessado nesses assuntos, né? São assuntos bem profundos. E quem sabe, então, não poderia, quem está aqui nos acompanhando, se tornar aluno ou aluna do professor Cruciol. Ele é docente dos nossos cursos aqui do Solo Agro. Acesse o nosso site, então, que é www.soloagro.com.br. E quem sabe você aí não escolhe um curso, né? E em algum momento você pode encontrar o professor Cruciol falando desses assuntos aqui com a gente. E agora, professor, para a gente ir para um lado um pouquinho menos calagem, correção do solo, a gente vai para o nosso quadro, então, para entender um pouquinho da vida mais pessoal do professor Cruciol. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Então, no Porteira Aberta de hoje, a gente vai entender o que o professor Cruciol, o que o Carlos faz fora da profissão, fora da universidade, fora das pesquisas. E nos bastidores, professora Leone, ele comentou que ele gosta muito de praticar, então, bike, bicicleta, né? Pratica aí Ciclismo. o ciclismo, né? Fugiu. Karatê e gosta de estudar filosofia. Sabia dessa, professor? Essa eu não sabia. Essa ele vai ter que explicar pra gente. Contar pra gente. Conta pra gente um pouquinho, professor. A filosofia, ela não é a filosofia convencional, né? Uhum. Mas a filosofia, a filosofia egípcia, sabe? A filosofia grega, né? E isso tem me ajudado muito, né? Entender como a vida funciona, enfim, o que nós estamos fazendo aqui. Tem enfim. autores, assim, que você tem alguma afeição aí, que tem estudado mais, que tem gostado? Já li Platão, já li Sócrates, já releio, né? Porque é muita informação e como não é a nossa área, você tem que digerir, né? Uhum. Por exemplo, né? Existe uma frase que é o seguinte, né? Quanto menor o estímulo, maior a resposta. Uhum. Se você falar calmamente e firme uma vez, vamos dar um exemplo. É mais fácil da pessoa assimilar do que você ficar gritando pro seu filho para não colocar a mão na tomada, que ele vai tomar choque. Quanto menor o estímulo, maior a resposta. Eu vou só uma aplicação para eu entender do lado profissional. A adubação foliar é um pequeno estímulo. E ela pode responder. Quanto menor o estímulo, maior a resposta. Uhum. Então, fazendo essas analogias, né, com a filosofia, que eu vou entendendo, vai facilitando o entendimento da vida e da nossa existência aqui nesse planeta. Que legal. Bacana. E você é um dos profissionais que eu conheço da área de solos e nutrição que consegue fazer muito bem essa conexão solo-planta, né? A gente tem grandes especialistas de solo, grandes fisiologistas, mas eu acho que a proporção é menor de colegas que conseguem fazer a conexão, né? Porque quem responde é a planta. É a planta. Mas ela responde ao solo. O professor Malavolta falava, a planta é um animal com a boca dentro do solo. É um animal invertido, né?
E eu vi você falando desse princípio filosófico, né? E é interessante, porque no final a gente reage a estímulos, né? Então é bastante interessante. Eu imagino que isso influencia também, imagino eu, não só na educação dos filhos, mas no contato com os alunos, né? Com certeza, com certeza. Porque a gente tinha um professor que falava que a gente vai ficando cada vez mais velho como professores e os alunos insistem em ter 19, 20, 21 anos, né? Então a nossa distância para os alunos fica cada vez maior, né? E a gente tem que saber lidar com isso também nos relacionamentos humanos, né, Crucial? Com certeza. Eu te diria o seguinte, né? A universidade, o meio, né, universitário, ele, para nós que somos professores, você tem um benefício, né? Você pode entender de dois lados. Ou você fica louco, ou funciona como uma terapia. Por exemplo, você sempre vai conviver com pessoas de 17 anos até, se for mestrado, doutorado, até 30, 32 anos. Sempre. E você está ficando velho. Então, você não fica desconectado do que está acontecendo com as gerações. Você está entendendo? Essa pode ser uma terapia e te mantém, não no aspecto anatômico, morfológico, isso não dá. Mas mentalmente te deixa, se você souber aproveitar e entender aquilo que eu lembro, saber relacionar, te deixa jovem até morrer, né? Por quê? Porque sempre, a maior parte do tempo, se você é professor, você sempre vai estar convivendo, no nosso caso, né? Sempre vai estar convivendo com jovens. Sempre, né? A maior parte do dia você está convivendo com jovens, né? Exatamente. Eu falo assim, não precisa nem de gastar dinheiro com psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Basta ter uns orientados, né? É isso aí. Eu queria saber um pouquinho também dos outros hobbies do professor Crucial, né? Pratica karatê e ciclismo. E tem, assim, um período específico? De vez em quando? Toda semana? Não, ultimamente, o último ano... Vamos eliminar esse último ano, que eu viajei demais e fui muito pouco, né? Eu vou 2 vezes por semana no karatê. Que legal. 2 vezes por semana. E no ciclismo, aí só eu consigo final de semana, né? Que legal. E na região de Botucatu ali, eu acho que deve ter muita área bonita para conhecer ali, né? Muita subida e descida, né? Descida. Puxa vida. Viu? Você aprende a empurrar a bicicleta também, mesmo que tenha marcha, você tá entendendo? É isso aí. É isso. Muito bom. Bom, Crucial, volto a falar o que eu falei no começo do nosso SoloCast, né? É uma satisfação muito grande recebê-lo aqui nos nossos estúdios, né? E bater um papo sobre tantos desafios que a gente tem, né? Na produção. Eu lembro que na minha época de graduação, quem falava desses temas era alternativo, né? Isso é uma coisa alternativa, nunca vai dar certo, isso é inviável, né? E que bom, né? Que bom que esse equilíbrio está sendo buscado, né? Mas desafios muito grandes, né? E você, como um grande especialista, compartilhou com a gente aqui muita coisa interessante. Eu acho que todo o pessoal que nos ouviu e nos assistiu, com certeza, aproveitou bastante aí dos seus ensinamentos, da sua experiência de vida, né? Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo como colega e como amigo. Eu que agradeço. Para mim também é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E eu desejo sucesso e espero que os nossos ouvintes aí curtam aí esse bate-papo nosso e critiquem. Eu acho que quando você recebe elogio, você para de crescer, né? A crítica também, ela é sempre positiva, né? É ali que a gente cresce mais. Eu queria agradecer a todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, professora Leone, por dividir novamente a bancada aqui comigo. Agradeço novamente em nome do Solo Agro, professor Crucial, pela presença aqui. Quem sabe nós teremos uma parte 2, né? Com tanto conhecimento para compartilhar. E vocês aí de casa que nos acompanham, fiquem ligados que nós teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau!